Amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus que está no livro aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 19, que diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela lida com todos os nossos sentimentos. Ela nos ensina e nos orienta como devemos administrar os nossos sentimentos. De fato, irmãos, existem circunstâncias nas nossas vidas que nos desafiam e nos levam a desejar muitas vezes que quem nos causou mal, ele venha pagar, que ele venha sofrer, que ele venha receber até mesmo, por que não dizer, a justa recompensa. Só que é uma recompensa justa aos nossos olhos. E nós temos que lembrar que nós, seres humanos, por sermos pecadores, sermos falhos, tudo em nós é corrompido. Até mesmo o nosso senso de justiça, ele é corrompido. Por isso que nós devemos sempre colocar o Senhor como o nosso juiz. Colocar sempre o Senhor como aquele que julga as nossas causas, como aquele que nos ensina como devemos nos comportar diante de situações adversas. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta orientando aos irmãos da cidade de Roma. E nós sabemos que a cidade de Roma era um lugar de muita idolatria, um lugar de promiscuidade, de tudo onde tudo que era ruim, ele era exaltado, era valorizado naquela cidade. Só que a palavra do Senhor nos mostra que o evangelho de Cristo também chegou na cidade de Roma. O evangelho de Cristo também alcançou muitos irmãos naquela cidade. E aqueles irmãos tinham que se deparar com situações adversas. E nós sabemos que a perseguição ao evangelho já se fazia grande no momento que Paulo escreve essa carta àqueles irmãos. Muito provavelmente muitos daqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, ou alguns dos seus conhecidos estavam sofrendo perseguição. O próprio apóstolo Paulo provavelmente já estava preso ao escrever essa carta. E era muito fácil imaginar que aqueles irmãos estivessem revoltados, estivessem angustiados, alguns deles pensando em tomar atitudes por conta própria. É natural do ser humano. É natural do ser humano se indignar diante de injustiça. É natural do ser humano querer revidar, retribuir na mesma medida quando se é machucado, quando se é ofendido. O apóstolo Paulo, ele está aqui nos ensinando para que nós não venhamos buscar a justiça com as nossas próprias mãos. Nós não devemos colocar as coisas serem feitas das formas que nós achamos que devem ser feitas. Isso não significa que nós não devemos buscar a justiça que há neste mundo. Nós não devemos levar diante de um juiz aquele que nos causa um dano, que nos faz mal. Não é isso que Paulo está nos dizendo. O que Paulo está nos dizendo é que nós não devemos agir pela carne. Nós não devemos dar lugar à nossa carne para buscar vingança, para buscar a justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos antes confiar ao Senhor para que Ele julgue as nossas causas e, se necessário, levar diante do júri dessa terra, diante das autoridades, para que elas tomem a providência. Mas aqui o apóstolo Paulo continua nos ensinando como devemos tratar aqueles que nos fazem mal. Aqui ele está dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós não devemos deixar que as pessoas que nos tratam mal padeçam necessidade. Aqui ele está falando de coisas básicas: fome, sede, vestes. Nós não devemos nos alegrar com a miséria daqueles que fazem o mal. Nós não devemos nos alegrar com o sofrimento daqueles que muitas vezes até nos trazem algum dano. O que nós devemos fazer é orar por essas pessoas e pedir que o Senhor julgue, pedir que o Senhor primeiramente salve, alcance essas pessoas e que elas sejam tratadas pelo nosso Deus. Porque quem sabe, muitos de nós também, no passado, não fomos aqueles que fizeram mal a outros.
Quem sabe muitos de nós não causamos dor e sofrimento a muitas outras pessoas. Então nós não devemos deixar que a ira, que os sentimentos dessa carne venham dominar nossas ações. O que Paulo está nos dizendo aqui é isso. Nós temos sim direito a nos irar, nós temos direito a ficar triste, a ficarmos angustiados, porque somos seres humanos, somos passíveis disso. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que esses sentimentos dominem as nossas atitudes. Nós não podemos deixar que a ira domine as nossas ações. O que nós precisamos fazer todos os dias é vencer o mal com o bem. E como é que nós vencemos o mal com o bem? Deixando que o Senhor Jesus conduza a nossa vida, deixando que Deus conduza as nossas ações, não confiando nos nossos próprios métodos, não confiando na força do nosso braço, não confiando muitas vezes nos nossos contatos, nos nossos amigos, porque tem alguma influência. O que nós devemos fazer é confiar no Senhor, entregar nossa vida a Ele, somente a Ele, e assim nós iremos amontoar brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Nós iremos ser iluminados, iremos ser fortalecidos pelo nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida.